Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. Que Jesus nos abençoe. Que os bons espíritos iluminem o nosso entendimento. Sabemos que os espíritos que cuidam da doutrina espírita apoiam sempre, incentivam sempre iniciativas de estudos, de iluminação. Isso é que é luz, entender como as leis de Deus realmente funcionam. Enquanto a gente não compreende, a gente pode tomar caminhos errados. Não é isso? Vamos lá dar continuidade, capítulo 11, não é isso? Capítulo 11, estamos estudando encarnação dos espíritos. Já tivemos 2 vídeos sobre a encarnação dos espíritos. Esse é o terceiro e esse fecha o tema, tá bom? Estamos no item 28. Para quem segue aquele livro da Federação Espírita Brasileira, aquele PDF, página 23. Então vamos lá, dando prosseguimento. Quando, em um mundo, os espíritos hão realizado a soma de progresso que o estado deste mundo comporta, deixam-no para encarnar em outro mais adiantado, onde adquiram novos conhecimentos e assim por diante, até que, não lhe sendo mais de proveito algum a encarnação em corpos materiais, passam a viver exclusivamente da vida espiritual, na qual continuam a progredir, mas noutro sentido e por outros meios. Foi daqui que eu tirei a conclusão que eu comentei no vídeo anterior, de que mesmo antes de se tornar puro, mesmo antes de concluir toda a jornada, o espírito para de encarnar. Porque olha só, eles falam aqui que na qual continuam a progredir, mas noutro sentido. Entendeu? Então há um momento em que o espírito para de reencarnar mesmo antes de se tornar puro. Foi a conclusão que eu tirei quando eu li continuam a progredir. Se você raciocinou diferente, escreva aí para a gente pensar juntos. Mas eu concluí assim. Chegados ao ponto culminante do progresso, aí ele já está falando de outro momento, tá vendo? Ele botou um ponto e agora falou de outro momento. Chegados ao ponto culminante do progresso, gozam da suprema felicidade, a felicidade dos anjos. Anjos são espíritos, espíritos são pessoas. Então quem se torna anjo são pessoas, admitidos nos conselhos do Onipotente, conhece-lhe o pensamento e se tornam seus mensageiros, seus ministros diretos no governo dos mundos, tendo sob suas ordens os espíritos de todos os graus de adiantamento. Então passam a exercer tarefas supremas, porque nós estamos sendo o tempo todo preparados para um nível de tarefa. Quanto mais adquirimos evolução, mais estaremos prontos a tarefas mais complexas, mas todos os espíritos trabalham. Os inferiores trabalham até de forma inconsciente. Entendeu? E aqueles que já estão prontos vão assumindo tarefas cada vez mais complexas. A evolução nos mundos diferentes, os mundos mais evoluídos, ela se dá para novas dimensões. São aprendizados e crescimentos já de outro teor espiritual, de outro teor evolutivo, coisas que nós ainda não compreendemos. O que estamos aprendendo aqui na Terra ainda são coisas básicas. Como eu citei no outro vídeo, estamos aprendendo apenas a respeitar o próximo, a ser justos, a ser honestos. Nem isso a gente ainda sabe direito. A diminuir nosso egoísmo, nosso orgulho, de querermos subjugar o próximo em benefício de nós mesmos. Então estamos aprendendo coisas que a gente pode dizer que é o beabá, a cartilha básica da evolução espiritual. Quando essas coisas já forem comum para o espírito, ser justo, ser respeitoso, ser honesto, ser digno,
ele entra em outro patamar de aprendizagem. Claro que tudo isso é desenvolvimento do amor, em alguns graus. Você respeitar o próximo é um grau de amor, não é isso? Então, quando você vai evoluindo para planetas mais desenvolvidos, o objetivo do aprendizado é outro, que nós ainda nem fazemos ideias. Assim, qualquer que seja o grau em que se achem na hierarquia espiritual, do mais ínfimo ao mais elevado, eles têm suas atribuições no grande mecanismo do universo, tá vendo? Desde o mais ínfimo ao mais elevado, ele tem suas atribuições. São todos úteis ao conjunto, ao mesmo tempo que a si próprios. Aos menos adiantados, como as simples serviçais, incumbe o desempenho, a princípio, inconsciente, depois cada vez mais inteligente. Então, sai de desempenho inconsciente, vai evoluindo para desempenhos cada vez mais inteligentes, cada vez mais complexos. Cada vez mais inteligente de tarefas materiais. Por toda parte no mundo espiritual, atividade em nenhum ponto a ociosidade inútil. Então ele está dizendo, por toda parte tem atividade, em nenhuma ociosidade. Mesmo aqueles inconscientemente estarão trabalhando. Vou fazer uma releitura aqui do que eu li no parágrafo anterior. Aos menos adiantados, como as simples serviçais, incumbe o desempenho, vírgula, a princípio inconsciente, depois cada vez mais inteligente, de tarefas materiais. É isso. A coletividade dos espíritos constitui, de certo modo, a alma do universo. Olha, a alma, a essência, o que dá sentido ao universo são os espíritos. É o princípio inteligente do universo. Por toda parte, o elemento espiritual é que atua em tudo, sob o influxo do pensamento divino. O elemento espiritual é que atua em tudo. Não quer dizer ainda espíritos. Elemento espiritual, o princípio espiritual lá na pedra, depois na planta, depois no animal, são ainda elementos, são princípios espirituais considerados elemento espiritual. Sem esse elemento só há matéria inerte, carente de finalidade de inteligência, tendo por único motor as forças materiais, cuja exclusividade deixa insolúveis uma imensidade de problemas. Então, quando ele fala de forças materiais, vamos lembrar aqui da lei de afinidade química. É uma força material. O átomo de hidrogênio, para se completar na sua camada da eletrosfera, atrai o átomo do oxigênio, né? Então, atrai 2 átomos de hidrogênio com 1 de oxigênio e forma a molécula de água. Isso é a afinidade química, que são forças materiais. Para dar um exemplo, né? A lei da gravidade é outra força material. Eu vou ler uma notinha que eu botei aqui de lápis. Se fosse exclusivamente forças materiais sem espirituais, muitas coisas ficariam sem respostas. Então ele fala que tem a força material e a força espiritual. Com a ação do elemento espiritual, individualizado, aí eu já estou entendendo espíritos, tudo tem uma finalidade, uma razão de ser, tudo se explica. Prescindindo da espiritualidade, o homem esbarra em dificuldades insuperáveis. Então, se você excluir a ideia espiritual, a ciência espiritual, a explicação espiritual, o homem esbarra em dificuldades insuperáveis, quer dizer, não tem respostas. E é isso que muitos cientistas ateus vão morrer sem achar resposta para muita coisa. Graças a Deus, muitos cientistas já estão admitindo e buscando entender forças não materiais, não físicas, químicas, e falando da espiritualidade. Quando a Terra se encontrou em condições climáticas apropriadas, a existência da espécie humana
encarnaram nela espíritos humanos. Então, em algum momento começou a ter seres humanos na Terra. Antes não tinha. Começou-se a desenvolver aqueles organismos, toda aquela conversa que a gente já teve sobre o desenvolvimento dos primitivos, dos primatas, dos homens das cavernas. Aí eles perguntam de onde vinham. Quer eles tenham sido criados naquele momento, quer tenham procedido completamente formados do espaço, de outros mundos ou da própria Terra, a presença deles a partir de certa época, é um fato, pois que antes deles só animais haviam. Então ele está dizendo, o corpo humano pode ter vindo de qualquer lugar, pronto do espaço, de outros mundos, desenvolvido aqui mesmo, mas antes não tinham. A gente sabe pela ciência, né, e a doutrina espírita não abre mão da ciência, porque são explicações das leis naturais, que a Terra já foi habitada por dinossauros, por primatas, por animais diversos. A Terra, num passado longínquo, nem habitada era fogo. Então a gente já sabe de tudo isso. Então, em algum momento apareceu o espírito humano na Terra. Revestiram-se de corpos adequados às suas necessidades especiais, às suas aptidões, e que, fisiologicamente, tinham as características da animalidade. Então, no início, esses corpos tinham a característica da animalidade. De certa forma, hoje ainda tem, né? Esse corpo aqui é bem animal. Esse corpo come, bebe água, né? Expele os excrementos, faz as necessidades, tem a procriação através da sexualidade, reprodução. A mulher, para parir, tem que passar por aquele processo de sangrar, de doer. Então, tem muito de animalidade. Sob a influência deles e por meio do exercício de suas faculdades, esses corpos se modificaram e aperfeiçoaram. É o que a observação comprova. Deixemos então de lado a questão da origem, insolúvel por enquanto. Consideremos o espírito, não em seu ponto de partida, mas no momento em que, manifestando-se nele os primeiros germes do livre-arbítrio e do senso moral, o vemos a desempenhar o seu papel humanitário, sem cogitarmos do meio onde haja transcorrido o período da infância, ou, se preferirem, da sua incubação. Então ele está falando aqui que ele vai falar agora do espírito, deixando de lado um pouco a sua origem, onde passou a sua incubação, onde passou o seu desenvolvimento. Ele vai falar aqui agora do espírito já dotado de livre-arbítrio e de individualidade, né? Por isso que ele fala, deixamos por enquanto de lado essa questão insolúvel. Malgrado a analogia do seu envoltório com a dos animais, quer dizer, a analogia, a nossa aparência, as nossas coincidências, né, do nosso corpo com os corpos dos animais, poderemos diferenciá-los destes últimos pelas faculdades intelectuais e morais que caracterizam como, debaixo das mesmas vestes grosseiras, distinguimos o rústico do homem civilizado. Aqui atrás, quando ele falou do desenvolvimento do corpo, né, que o nosso corpo foi se aperfeiçoando, eu lembro a todos nós aqui que o cérebro, a ciência já mostrou que o cérebro vai se desenvolvendo ao longo do tempo, mesmo já em humanos. Em cada fase da sua evolução, o cérebro vai ganhando formas e se desenvolvendo mais. Se a gente pegar dos animais, do reino animal, isso fica mais visível ainda a formação do cérebro, o desenvolvimento. Se olhar lá atrás, o cérebro dos neandertais, dos primeiros sapiens, dos homo erectus, não é igual ao nosso. O nosso já se desenvolveu muito mais. Por isso que ele fala que os corpos vão se aperfeiçoando. Conquanto devessem ser pouco adiantados os primeiros que vieram, pela razão mesma de encarnarem corpos muito imperfeitos,
diferenças sensíveis haveria de certo entre os seus caracteres e aptidões. Então, mesmo os espíritos que vieram a encarnar em corpos ainda muito imperfeitos, né, tem diferenças nas aptidões e nas características. Os que se assemelhavam naturalmente se agrupavam por analogia e simpatia. O que ele está querendo dizer aqui é, mesmo esses espíritos de primeira encarnação tinham caracteres diferentes. E a gente vai ver isso aqui. E eles se agrupavam pelas suas características. Achou-se na Terra assim povoada por espíritos diversos, por espíritos de diversas categorias. Vamos raciocinando passo a passo. A Terra foi povoada inicialmente por espíritos de diversas categorias. Lembra que a gente fala que começou simples e ignorantes, mas ele bota aqui categorias. Mais ou menos aptos ou rebeldes ao progresso. Um mais apto ao progresso, o outro mais rebelde, mais duro de progredir. Recebendo os corpos a impressão do caráter do espírito e procriando-se esses corpos na conformidade dos respectivos tipos, resultaram daí diferentes raças, quer quanto ao físico, quer quanto ao moral. Vamos falar sobre isso agora. Então, chegaram na Terra, inicialmente, espíritos com diversas aptidões, momentos diferentes, categorias diferentes. Que categorias são essas? Ele deve falar aqui na frente, né, e eu não estou lembrado se ele vai falar. Chegaram aqui espíritos que já tinham uma certa jornada. Lembram dos exilados de Capelas? Espíritos expurgados, espíritos exilados. Também desenvolveram aqui espíritos recém-saídos do reino animal, que a gente chama simples e ignorantes. E quem sabe pode ter tido espíritos que não foi exilado de um planeta superior, mas recebido de um planeta inferior, que agora já chegou ao nível da Terra. Então, espíritos diferentes, em momentos diferentes. E que deu origem a diferentes raças. E algumas delas conviveram até juntas. Eu até fui e voltei às minhas pesquisas desse assunto que eu gosto muito. Os primeiros eram o homem habilis de habilidade. Começaram a fazer ferramentas, pegava ossos para fazer martelos e já começaram a desenvolver algumas habilidades. Homo habilis, depois o Homo erectus, que já andou em pé, nos dois pés, igual andamos hoje. Depois o homem de Denisova, que é um local. Depois homem de Neandertal, que é um local também. Foi porque eles foram achados nessas regiões, então a ciência batizou com esses nomes. Depois o Homo sapiens. Então, isso aí eram características diferentes de seres humanos vivendo juntos. Naquele livro fantástico, Uma Breve História da Humanidade, Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, fala que os neandertais, onde chegavam e encontravam sapiens, eles matavam, brigavam, entravam em guerra para dominar, porque eles eram maiores. Em um determinado momento, o sapiens ganhou uma inteligência, um desenvolvimento acentuado da inteligência e começou a derrotar os neandertais por raciocínio, por inteligência, de saber fazer armadilhas e etc. É esse momento em que se tem a hipótese de que começaram a chegar os exilados de Capela, que já eram espíritos com certo desenvolvimento. Então, voltando aqui, chegaram espíritos recém-criados, espíritos exilados e espíritos recuperados. Continuando a encarnar entre os que lhes assemelhavam, os espíritos similares perpetuaram o caráter distintivo, físico e moral das raças e dos povos, caráter que só com o tempo desaparece mediante a fusão e o progresso deles. Então, esses que eu citei, Homem habilis, Homo erectus, Homem de Neandertal, Homo sapiens, procriavam entre si e ficavam continuando as suas características físicas e intelectuais, né? Vamos dizer intelectuais, mas de conhecimento. E isso só foi começar a assumir depois que eles começaram a se misturar.
os neandertais até desapareceram, né? A história conta que os sapiens dizimaram os neandertais. Podem comparar-se os espíritos que vieram povoar a Terra a esses bandos de emigrantes de origem diversas que vão estabelecer-se numa terra virgem, onde encontram madeira e pedra para erguerem habitações, cada um dando à sua um cunho especial, de acordo com o grau do seu saber e com o seu gênio particular. Grupam-se então por analogia de origens e de gostos, acabando os grupos por formar tribos, em seguida povos, cada qual com os costumes e caracteres próprios. Então ele fez uma comparação aqui desses espíritos que foram chegando e se arrumando, se organizando, com emigrantes, com tribos. Por exemplo, os esquimós, olha como eles vivem no gelo, naqueles iglus, uma vida totalmente diferente da nossa. Se a gente for para tribos indígenas, tem uma outra forma de vida. Se a gente for para os ciganos, outra forma de vida, né? Os ocidentais, os orientais, então se agrupam e criam suas culturas, sua forma de viver totalmente diferente. Então foi assim já no início. Não foi, portanto, uniforme o progresso em toda a espécie humana. Como era natural, as raças mais inteligentes adiantaram-se às outras, mesmo sem se levar em conta que muitos espíritos recém-nascidos para a vida espiritual, vindo a encarnar na Terra com os primeiros aí chegados, tornaram-se ainda mais sensível à diferença em matéria de progresso. Então ele está dizendo que quando espíritos recém-criados, que não tinham experiência em outras encarnações passadas, como eram os exilados de Capela e outras origens, esses que se foram recém-criados, tornou mais visível ainda essa diferença de caracteres entre os espíritos. Tornou-se mais visível. Fora, com efeito, impossível atribuir-se a mesma ancianidade, quer dizer, antiguidade, de criação aos selvagens, que mal se distinguem do macaco, e aos chineses, nem ainda menos aos europeus civilizados. Ele está citando aqui europeus, chineses, porque eram focos de culturas muito diferentes, né? Entretanto, os espíritos selvagens, né, que eu chamo os primitivos das cavernas, também fazem parte da humanidade e alcançarão um dia o nível em que se acham seus irmãos mais velhos. Mas, sem dúvida, não será em corpos da mesma raça física, impróprios a um certo desenvolvimento intelectual e moral. Então, de acordo, o princípio espiritual vai evoluindo, de acordo, o espírito vai evoluindo. A cada encarnação, ele vai necessitando de corpos humanos diferentes. Então, toda a nossa humanidade hoje na Terra está num nível, por isso que os corpos são dessa forma. Antes já foi mais rústico, na frente será mais sutil. Isso acontece também com os princípios espirituais dos animais. Um princípio espiritual que passou pela barata, pela minhoca, pelo gato e vai passar pelo cavalo, pelo macaco, é porque aquele princípio espiritual já precisa de outra espécie de corpo para continuar evoluindo. E ele está fazendo aqui, falando do espírito já humano, mas eu estou fazendo a comparação. Tem uma entrevista do espírito de, acho que é Mozart, para Kardec, né, lá numa das revistas espíritas, que ele foi trazido, ele vivia encarnado em Júpiter nessa época e foi trazido para falar com Kardec. E ele falou da vida em Júpiter. É uma entrevista muito legal. E ele mostra as diferenças, né, da materialidade de Júpiter, muito mais sutil, muito mais evoluída, corpos com muito menos necessidades materiais de alimentação e etc. A forma de viver, a duração do dia e da noite. A saída da infância é muito mais rápida. Ele conta que o espírito, ao nascer, sai da infância muito mais rápido do que a gente aqui.
E isso mostrando, eu estou mostrando que em cada fase o espírito precisa de um tipo de corpo, de um tipo de mundo. Quando o instrumento já não estiver em correspondência com o progresso que hajam alcançado, eles emigrarão daquele meio para encarnar noutro mais elevado, e assim por diante, até que tenham conquistado todas as graduações terrestres, ponto em que deixarão a Terra para passar para mundos mais avançados. Então, ele tanto fala da mudança de mundos materiais encarnados, como fala também da mudança de dimensão espiritual, em que aquele espírito, ao desencarnar, estará numa dimensão diferente, num momento diferente, porque já não está sintonizando mais com a dimensão espiritual que ele estava antes de reencarnar. Tá bom? Encerramos aqui o tópico Encarnação dos Espíritos. Continuaremos num tópico bem parecido que chama Reencarnações, ainda no capítulo 11. Depois de reencarnações, deixa eu ver, depois de reencarnações, emigrações e imigrações dos espíritos, raça adâmica. Vamos aprender muito, coisas bem, que muda muito a nossa forma de ver, a nossa forma de pensar, e que a gente vai se tornando apto a perceber aquelas palestras espíritas mal pesquisadas, mal embasadas. Isso é importante para a gente não pegar o caminho errado. Um abraço, Jesus abençoe nossas famílias. Até o próximo.